7 anos e meio, 8 anos que eu estou estudando de que maneira empreender na área da alimentação. Tive a oportunidade, o ano passado, de iniciar esse empreendimento na área de alimentação. Um negócio tão recente, tão em pouco tempo, já mexeu com toda a população brasileira aqui na cidade. O meu negócio tem sido muito frequentado. BritoCast está no ar. Olá pessoal, muito obrigado pela preferência de vocês. Hoje estaremos falando sobre empreendimento. Empreender é uma dificuldade que todo mundo tem. Hoje iremos aprender de maneira simples como empreender e ter coragem. Estou com um entrevistado hoje que é lá de Alpercata, uma pessoa que empreende aqui nos Estados Unidos, e o nome dele é Rony Souza. Rony, seja bem-vindo, a casa é sua. Muito obrigado, meu amigo Wellington, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês no BritoCast. E tenho certeza que esse assunto é um assunto que vai trazer muita riqueza para todas as mentes empreendedoras, principalmente aqui nos Estados Unidos. Exatamente, Rony, porque é uma conversa relevante, né, Rony? Exatamente. Tem muita gente que sonha em empreender, mas falta coragem, falta às vezes um pouco de ânimo. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Rony, primeiramente, qual é a sua maior dificuldade de empreender aqui nos Estados Unidos? Olha, Elton, na verdade, eu te diria que eu não tenho dificuldade para empreender. Primeiro que, durante os últimos 8 anos, eu tenho me preparado muito a minha mente. Eu tenho estudado muito acerca do que é empreendimento e posso dizer que empreendimento é diferente de montar um negócio. Isso a gente vai estar falando. Isso é importante. A gente vai estar falando a tudo diferença no correr de um pro do outro. nosso bate-papo aqui. E eu vou estar explicando para vocês qual que é a minha coragem, qual que é a minha capacidade e aonde eu cheguei com os meus empreendimentos aqui nos Estados Unidos. Rony, hoje nos Estados Unidos você tem quantos empreendimentos ou deseja ainda empreender em outro tipo de negócio? Olha, na verdade, eu me considero uma pessoa diferenciada porque faz apenas 5 anos que eu cheguei neste país. Só que eu já morei aqui, outrora eu morei aqui, cheguei aqui em 2003 e tive o privilégio de ficar aqui até 2010, me parece. Quando eu fui embora, fiquei por 11 anos lá no Brasil. E quando eu descobri que eu queria voltar para cá, eu comecei a estudar empreendimento profundamente. Comecei a enriquecer a minha mente para me chegar aqui e fazer tudo diferente, o qual eu não fiz antes da primeira oportunidade. Você estudou para empreender, né? Exatamente. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, que o verdadeiro empreendedor, ele precisa ter conhecimentos gerais. Você precisa conhecer muito acerca de muitas situações para você empreender. E eu tenho preparado e os meus empreendimentos têm dado certo aqui nos Estados Unidos. Que bom. E dos seus empreendimentos atuais, qual que mais é o seu carro-chefe? O que mais te agrega valor financeiro? Então, eu vou falar do meu último empreendimento. A gente pode estar falando de alguns empreendimentos também que eu empreendi aqui durante 5 anos que eu cheguei. Mas o meu último empreendimento é a padaria Pão e Pães. Como você conhece, exatamente. Isso, é uma padaria que, graças a Deus, em pouco tempo, ela tem ganhado a graça do povo aqui na cidade de Bridgeport, no estado de Connecticut. Esse empreendimento já vem aproximadamente 7 anos e meio, 8 anos que eu estou estudando de que maneira empreender na área da alimentação. E eu tive a oportunidade, o ano passado, de iniciar esse empreendimento na área de alimentação, que foi aonde surgiu a padaria Pão e Pães, que está sendo um sucesso extraordinário aqui na nossa cidade. Eu poderia te dizer que um negócio tão recente, tão em pouco tempo, já mexeu com toda a população brasileira aqui na cidade. O meu negócio tem sido muito frequentado e eu agradeço a Deus pela mente que o Senhor me deu como empreendedor para empreender nesse país. É isso aí, né, Rony? Tem que ter coragem também, né, Rony? Coragem, porque o empreendimento, eu falo que é muito difícil, às vezes, a pessoa que não empreende entender a mente do empreendedor.
Por quê? Porque a mente do empreendedor, ela sempre vai estar diante dos demais. E empreender não é fácil. Você sabe, você está aqui praticamente, acho que mais de 20 anos. 20 anos, é. E você encontra com todos os dias pessoas que empreendem. E você vai entender isso, que empreender, ele está numa escala mais diferenciada. Por quê? Empreender, você precisa de estudar conhecimentos gerais. Entre esses conhecimentos, é necessário aprender a lidar com o ser humano. Que é uma das coisas mais difíceis também, né, Rony? Uma das coisas mais difíceis. Por que eu falei a princípio aqui que o empreendimento, ele é diferente de montar um negócio? Outrora, eu já montei muitos negócios. Todos os negócios que eu montei não significava que eu era um empreendedor. Eu passei a estudar empreendimento faz 8 anos. Por quê? Porque eu descobri que o empreendedor, ele tem que estar muito mais além do que uma pessoa que abre negócio. Qual que é a diferença? Por exemplo, durante alguns anos da minha vida, algumas coisas que eu montei sem qualquer tipo de conhecimento de lidar com aquela situação. Alguns eu tive sucesso, outros não. Agora, depois que eu comecei a estudar empreendimento, e eu falo o seguinte, hoje nós temos uma vantagem muito grande, porque nós temos hoje a internet ao nosso favor. Exatamente, que é uma grande ferramenta, né? Uma grande ferramenta para nós aprendermos todas as maneiras de empreender um negócio. Por exemplo, quando eu montei esta padaria, que está sendo um sucesso aqui na nossa cidade, muitas pessoas criticavam, dizendo, mas ele não sabe mexer com padaria. Como que ele vai colocar uma padaria? Sempre tem isso, né, meu irmão? Exatamente. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas? Eu não preciso de conhecer acerca de uma profissão para me ser empreendedor nela. Eu tenho que estudar ela, por exemplo. Eu não sou padeiro profissional em fazer pão, mas eu tenho conhecimento da área da padaria. É isso aí. Se você me fornecer um produto, eu vou saber se aquele produto tem qualidade para o consumidor ou não, porque eu estudei acerca daquele produto. Não quer dizer que eu tenho que fazer ele. Então, assim, essa padaria ela tem sido um grande sucesso. Por quê? Porque em todos os momentos eu me preparei para empreender acerca desse ramo de alimentação. A sua área atual é alimentação, né? Alimentação. Lá na Pão e Pães tem padaria, restaurante e lanchonete. Você tem um carro forte nesse negócio? Olha, você tem um produto, melhor dizendo, você tem um produto que é sucesso de venda? Então, veja só. Na verdade, quando eu fui iniciar este projeto, eu conversei com várias pessoas. E várias pessoas me deram opiniões diferentes. Alguns achavam melhor trabalhar só na área de padaria, outros na área de restaurante, outros na área de lanchonete. Como eu te falei, eu vim me preparando para empreender no ramo da alimentação. Em geral. Em geral. E eu tive essa oportunidade, no mesmo espaço, agregar todos esses valores. Então hoje eu posso dizer para você, eu não tenho uma área específica dentro do meu empreendimento de alimentação. Todas as minhas áreas têm sido um sucesso. Por exemplo, a área da padaria, ela tem sido um grande sucesso. Hoje nós temos uma qualidade, né, a boca do povo aí, todos os dias a gente recebe elogio, que a padaria está sendo um grande sucesso. Por outro lado, nós temos muitas as pessoas também que levam para nós elogio da nossa comida. A nossa comida tem sido uma comida de grande sucesso. Uma comida simples, um prato simples, mas com grande qualidade. Que então, essa faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, né? Eu falo que não é você ter tanta variedade, é você ter poucas variedades com tanta qualidade. Por exemplo, a área da lanchonete tem sido um grande sucesso. Tanto que quando chega a partir mais ou menos de 4, 5 da tarde, a lanchonete ela começa um movimento extraordinário. Por quê? Porque o nosso lanche ele tem qualidade. As nossas carnes são preparadas dentro do próprio ambiente e nós trabalhamos o máximo possível para chegar naquela qualidade daquele lanche brasileiro, com qualidade. Então a qualidade hoje para nós ela é primordial. É importante frisar também que hoje o seu negócio é um comércio brasileiro. É muito importante, né? A padaria ela foi voltada assim bem no perfil brasileiro, mas lembrando que nós estamos nos Estados Unidos. Exatamente. Então, como empreendedor, eu também não posso empreender um negócio voltado 100% pro brasileiro. É claro, o brasileiro ele é o carro-chefe do meu negócio hoje. Porém, a gente está trabalhando fortemente
para a gente começar a anunciar esse tipo de empreendimento até os americanos, os hispanos, porque o nosso produto atende todas essas pessoas. Primeiramente, Rony, os hispanos em geral e os americanos gostam do produto brasileiro. Sim. Gosta de feijão com arroz, claro. Gosta de coxinha. Sim, claro. É uma das coisas que a gente está trabalhando fortemente para atingir, né, esse público aí, que é o hispano e também o americano. Porque, como você acaba de dizer, o nosso produto hoje, ele tem esse efeito de atingir o gosto das outras nações. Exatamente. É diferente, por exemplo, a culinária americana ou a culinária hispana, dificilmente ela vai agradar todos os públicos. A nossa culinária não, a nossa culinária brasileira, ela atende todas as pessoas, inclusive o americano que ama a comida brasileira, os produtos brasileiros. Ok, você está no mercado, na padaria, na lanchonete, no restaurante, que é o mesmo ambiente, já há um ano e... Especificamente, não tem um ano ainda. Tem 7 para 8 meses que a gente está de portas abertas. Mas já parece que tem 2 anos, que o pessoal, todo mundo fala, né? Exato. Na verdade, Wellington, como eu estava falando para você, é um empreendimento de tamanho sucesso em pouco tempo. Eu diria que no espaço aí de 6, 7 meses, o nosso negócio hoje, ele tem um movimento de pessoas e um faturamento de um negócio de 2 a 3 anos de portas abertas. Por quê? Porque foi um empreendimento muito bem pensado, muito bem projetado e no momento que eu poderia dizer para vocês que quase ninguém acreditava num empreendimento como esse. Porque, na verdade, só para lembrar aqui, eu não iniciei esse projeto. Esse projeto já era um projeto que existia. Já era algo existente lá. Existente ali há alguns anos. Parece que 7, 8 anos, me parece. Você até conhece a localidade. E, inclusive, foi um assunto muito delicado de se comentar com algumas pessoas devido à localidade. Que muitas pessoas não via a localidade como um lugar específico. Só que eu falo o seguinte, aí que está a visão de um verdadeiro empreendedor. Eu tenho o costume de dizer que o empreendedor, ele precisa de ter visão de águia. O que é a visão de águia como empreendedor? É você ver um negócio falido, um negócio desacreditado pelas pessoas e você pegar aquele negócio e fazer ele se tornar sucesso. Você acreditar, né, Rony? Exatamente. Esse negócio... Porque você passar a acreditar em algo que as pessoas não existem, parece loucura para um monte de pessoas. Mas você acreditou. Exatamente. Aí que está a diferença numa mente empreendedora. Por exemplo, eu vi um negócio que aos olhos de muito ele estava fracassado. Ele não tinha nenhum valor. Eu peguei aquele projeto fracassado e em pouco tempo eu fiz com que aquele projeto se tornasse um projeto de grande sucesso. E quando eu te falo de grande sucesso, eu não estou te falando pelas minhas palavras. Você sabe que o meu negócio hoje, ele é um negócio de grande sucesso, frequentado por maior número de pessoas. Cada dia cresce mais. Todos os dias um negócio crescente e vou te falar o melhor. Com toda a experiência como empreendedor, eu te diria o seguinte, não é qualquer pessoa que vai pegar um negócio falido como eu peguei e se transformar dele um grande sucesso em pouco tempo, o qual a padaria Pão e Pães tem sido. É um sucesso que a comunidade fala, né? A comunidade que participa do dia a dia da padaria Pão e Pães vê a diferença. Já é uma comidinha mais caseira, já tem produto de qualidade todos os dias no balcão da padaria. Então a comunidade vê que é um empreendimento que foi feito com carinho. Exatamente, Wellington. É uma coisa muito importante se discutir. Quando eu preparei para iniciar esse empreendimento, eu trabalhei em cima de cada detalhe. Por quê? Porque na minha visão de empreendedor, eu não queria um negócio para competir com grandes empresas relacionadas ao ramo de alimentação. Eu queria um negócio tamanho médio, mas com valores diferenciados dos demais. Por exemplo, como eu te falei a princípio, a nossa comida hoje, ela é uma comida bem brasileira. Qual que é a comida brasileira hoje que agrada todos os estados do Brasil? Arroz, feijão, bife, uma costela assada, um frango assado, uma maionese, um salpicão. Esta é a nossa comida. Essa é a comida brasileira. Nós não enfeitamos. E eu falo o seguinte, qual que é o tempero da verdadeira comida brasileira?
é alho e sal. Então nós temos hoje pessoas capacitadas, profissionais capacitados, com a comida tão simples que leva ao público a entender que a nossa comida é uma comida de grande valor para eles. É importante destacar, né, Rony, a todos os ouvintes do BritoCast, que um comércio, um empreendimento é feito por pessoas. Exatamente. E hoje você conta qual é o número de funcionários atuais que você tem na empresa. Então, Wellington, isso é um assunto muito importante de se discutir como empreendedor. Por que eu te falo para você que o empreendedor, ele é diferenciado? O empreendedor, ele está num patamar mais elevado do que os demais. Nem todos nasceram para empreender. Isso é óbvio. Se você conversar com vários empreendedores, você vai entender isso que eu estou falando. Qual que é o objetivo do empreendedor? O empreendedor, ele não empreende apenas para ele. Ele empreende para gerar também emprego para as pessoas. E hoje eu posso te falar para você com a mente empreendedora, graças a Deus, eu já tive muitos empreendimentos onde eu gerei valores no empreendimento, mas ao mesmo tempo trazendo a oportunidade de empregar as pessoas. Por exemplo, eu cheguei aqui, como eu falei no começo, eu cheguei aqui tem apenas 5 anos. E esse empreendimento já é meu 4º empreendimento nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente pode falar de alguns outros empreendimentos, mas o foco que eu estou falando da Pão e Pães, porque a Pão e Pães tem sido um sucesso extraordinário em 5 meses, praticamente, 5, 7 meses. Agora, veja só, eu tenho hoje uma equipe de 8 pessoas. 8 pessoas no geral. No geral, empregado dentro da padaria Pão e Pães. E eu te diria que para mim é uma honra muito grande como empreendedor dentro dos Estados Unidos, com apenas 5 anos, com um empreendimento gerando emprego para 8 pessoas diretamente. E indiretamente, imagina. É muito mais, né, Rony? Exatamente. Tem um produtor que fornece para a companhia, que a companhia vem e revende para você. É muita gente envolvida. Exatamente. Hoje nós temos aí praticamente de 5 a 7 representantes que também faz parte do projeto de empreendimento. Exatamente. Ô Rony, qual é o seu maior sonho para a padaria Pão e Pães? Olha, Wellington, na verdade, já é um sonho realizado. Eu falo para você, hoje, se eu parasse de empreender na terra hoje, até onde eu cheguei, eu já agradeço a Deus todos os dias pelo sucesso que o Senhor tem me dado com essa mente empreendedora. Porém, o empreendedor nunca vai parar na terra de empreender. Exatamente. Eu falo o seguinte, eu durmo empreendendo e acordo empreendendo. Todos os dias nasce, brota empreendimento dentro da minha mente. E novas ideias, né? Novas ideias. Então, assim, talvez é um assunto que poucos vão entender ele. Eu tenho certeza que essa matéria aqui vai ser uma matéria de grande repercussão dentro da nossa sociedade aqui nos Estados Unidos. Porque muitos querem aprender, né, Rony? Como fazer, como lidar, como é contratar, as dificuldades que todo mundo tem. Exatamente, é onde eu falo que o verdadeiro empreendedor, você precisa de enriquecer sua mente. É diferente de você colocar um negócio, é muito fácil você colocar um negócio. Eu, em algumas áreas da minha vida, em alguns tempos atrás da minha vida, eu já coloquei negócio por emoção, achar que aquele negócio ali ia mudar alguma coisa na minha vida e nada aconteceu. Por quê? Você tem traumas de falar sobre esse negócio ou nada? Não, jamais. A minha vida, você conhece, eu estou conversando com uma pessoa aqui, a gente está dialogando com uma pessoa que conhece a minha história. Exatamente. E eu falo o seguinte, que principalmente você sabe, você me conhece já faz alguns anos, talvez aí 30 anos ou mais um pouco. Desde a nossa juventude. Exatamente. Então, assim, eu falo o seguinte, eu me considero como herói porque eu sei de onde eu saí. Inclusive, isso é um passo muito importante que eu quero falar como empreendedor para a nossa vida. Fica à vontade. Olha, eu me lembro uma vez, eu estava me preparando para vir para cá, para os Estados Unidos. Recente agora, Recente agora, exato, dessa vez. Dos 5 anos para cá. E eu me lembro que eu estava conversando com um grande empreendedor chamado José Desso. Ele é um empreendedor da cidade de Ipatinga. Ele é um homem milionário. Talvez hoje ele seja cotado o homem número 1 mais rico de Ipatinga. O qual eu agradeço a Deus pela vida dele, por 2 conselhos que ele me deu. Eu me lembro um dia que nós estávamos conversando e ele me disse o seguinte, falou, Rony, são muito poucas as pessoas que vão adquirir a riqueza nessa terra. Por quê? Porque para você se tornar uma pessoa de sucesso nessa terra, financeiramente falando,
é necessário muita disciplina. Porém, eu tenho 2 conselhos para te dar. E esses 2 conselhos, eu aceitei eles e vou transmitir enquanto Deus me der vida, compartilhando com as pessoas. Quais são esses 2 conselhos? Primeiro conselho, aprende a conhecer você mesmo. É importante. Se conheça de verdade, ponta a ponta. Por quê? Quando você se conhece de verdade, a opinião do terceiro não vai te causar efeito nenhum. Eu falo o seguinte, o elogio hoje para mim e a crítica anda no mesmo patamar. Por quê? Tanto a crítica como o elogio pode te derrubar. Exatamente. E como empreendedor, como empreendedor, uma das coisas que nós temos que aprender é lidar com crítica. Por quê? A mente descapacitada, a mente sem conhecimento, ela sempre vai te confrontar. Por exemplo, quando você quer sair de uma zona de conforto, é necessário você se ferir, é necessário você se machucar para você alcançar uma posição ainda mais elevada. Um exemplo é quando a borboleta, a lagarta transforma em borboleta e sai do casulo. É um sofrimento para o animal. É um sofrimento. Mas é um aperfeiçoamento. Exatamente. Eu falo o seguinte, Wellington, a vida do empreendedor é lidar com o problema todos os dias. Se você quer chegar em patamares mais elevados nessa terra, é necessário você aprender a resolver problemas todos os dias. Então eu falo o seguinte, eu me considero como herói porque eu me coloquei à disposição do crescimento. O crescimento, ele gera dores. Por exemplo, esta noite eu cheguei em casa, era quase 1h da manhã. O que eu estava fazendo? Eu estava batalhando, empreendendo para me ter sucesso nos meus empreendimentos. Então, foi necessário eu chegar em casa quase 1h da manhã. Só que eu não cheguei em casa e fui dormir. Eu cheguei em casa, fui estudar uma palestra. A minha esposa estava estudando um livro, inclusive é uma pessoa que eu te convidaria para convidar ela para bater um papo com vocês um dia aqui, numa oportunidade. Eu creio que esse ano ela já está no seu 3º, 4º livro, tem uma mentalidade sobrenatural e me ajuda muito nos meus empreendimentos. Que benção. Só que eu cheguei lá e fui estudar empreendimento. Eu fui deitar, era 3h30 da manhã. Eu tinha um compromisso, uma reunião de empreendedores às 5 da manhã. Então, a vida do empreendedor é você procurar todos os dias vencer obstáculo, vencer problema. Então eu falo o seguinte, para resumir, para você entender o que eu queria dizer. Esses conselhos que esse Senhor me deu, o primeiro foi esse. Olha, Rony, o primeiro conselho é você se conhecer você mesmo. O segundo conselho, sai do meio da turma. Em outras palavras, enquanto você permanecer no meio de pessoas, de grupos de pessoas que não tem nada para te oferecer, você nunca vai sair daquele lugar para uma posição melhor. E às vezes, Rony, desculpa eu te interromper, as pessoas quando falam assim, sair do meio de pessoas que não tem nada a te oferecer, não é financeiro. Não, ninguém está pedindo nada a ninguém. Nada. Mentalidade, mudança de mentalidade. Exatamente. Olha, eu falo o seguinte, observa, eu sou muito assim de inspirar na natureza. Tem 2 símbolos que me atraem muito, inclusive está na parede aqui atrás, que é a águia e o leão. Olha só, se você observar a águia, você nunca vai ver a águia pousada com outro pássaro a não ser águia. Isso significa o seguinte, ela tem visão, ela não pode relacionar com outra ave que não tem a mesma visão dela. Você pode observar que isso é bíblico. O que a palavra de Deus fala? Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se você estudar a história da águia, você vai ver que ela é a única ave no planeta Terra que consegue sobrevoar o voo mais alto de todas. E enquanto mais alto ela sobrevoa, mais visão ela tem para capturar sua presa. Por que o Senhor nos comparou com uma águia? Porque você tem que estar com pessoas que têm a mesma mentalidade e a mesma visão. Por exemplo, para mim chegar onde eu cheguei, foi necessário eu sair de perto de mentalidade que não acompanhava a minha. Não é que você não tem que ter pessoas do seu lado, ao contrário. Eu falo o seguinte, que o empreendedor, uma das coisas que você precisa para que os seus empreendimentos tenham sucesso é ter pessoas do seu lado. Agora,
para fazer parte dos seus projetos, você tem que saber quais são as pessoas que compartilham com você. Porque se você não tiver na mesma mentalidade que eu estou, nós não vamos chegar em patamares elevados junto. Nunca. Agora, se eu começar a frequentar os ambientes onde as pessoas não têm a mesma mentalidade que eu tenho, é muito natural que eles vão me levar para a mentalidade que eles têm. Então é necessário, segundo esse conselho que eu tive desse senhor, nesse sentido de crescimento, você não pode estar frequentando certos tipos de ambiente. Você tem que mudar os ambientes. Você pensa em franquia? Qual o seu futuro? O que você acha que vai fazer daqui mais uns 5 anos? Porque você sabe como funciona a franquia, né? A franquia é um pouco complicado, mas ela funciona para o empreendedor. Olha, Hélito, é uma pergunta muito interessante. Te falo como empreendedor, quem não sonha em chegar em posições elevadas dessa terra? Exatamente. Todos os empreendedores sonham e sonharam, alguns ficaram para trás, outros chegaram. Por exemplo, eu me espelho muito na história do fundador da rede McDonald's. Eles começaram do nada. Eles vieram praticamente do nada, iniciaram a primeira loja. A primeira loja se tornaram aí esse sucesso mundialmente em redes de McDonald's. Então hoje eu posso falar de uma unidade, que é a Padaria Pão e Pães, que já é um sucesso na nossa cidade, e tenho projeto para esse ano, quem sabe uma segunda ou terceira loja de padaria. Isso agora, é importante saber, porque é um sonho seu, talvez, e a comunidade não sabe. Talvez tenha um sonho para uma cidade diferente, sim. Um lugar diferente, isso é importante. Sim, claro. Eu falo o seguinte, Wellington, as pessoas, né, eu falo as pessoas comuns, da mentalidade comum, nunca vão acreditar numa mente igual a minha. Por quê? Eu falo para você que quando você está destinado a chegar em um lugar, isso depende somente de você. Eu, por exemplo, eu vou sempre bater nessa tecla. Eu cheguei aqui tem 5 anos. Em 5 anos, eu tô no meu 3º, 4º empreendimento. E se eu contar para você, passo a passo, como que eu cheguei aqui, poxa, você vai falar, não, Rony, isso é impossível. Por quê? Nós estamos falando, vamos falar só da Pão e Pães por enquanto, depois a gente pode estar falando de outros empreendimentos. Mas a Pão e Pães, se nós estudarmos hoje, detalhes por detalhe, a padaria Pão e Pães ela é um sucesso tão grande e de tão grande valor hoje no Império. Eu já tive proposta e grandes propostas logo no início, que eu iniciei o projeto. No começo da abertura. No começo, pessoas de me ligarem e perguntar se eu não queria passar o projeto para frente. Quanto que valia o projeto? E eu não, porque é um projeto que eu tenho foco nele. Você tem sonhos para o projeto? Tenho sonhos para o projeto. E um dos sonhos já está realizado, que é esse empreendimento. Agora, é claro que nós estamos iniciando o ano de 2025 e dentro deste ano eu tenho muitos projetos como empreendedor na minha mente. Dentre esses projetos, um deles é jogar mais uma loja para fora, um empreendimento. Então, assim, vamos esperar em Deus desenvolver outro projeto. Desenvolver, mas tem muitos outros projetos também para realizar nesse ano de 2005. Você é um cara que tem a mente brilhante, está sempre sonhando com uma coisa e com outra, e que Deus possa cumprir todos os desejos do seu coração. Sim. Ô Rony, qual é o seu maior medo hoje? Olha, Wellington, eu vou ser sincero para você. Hoje eu me sinto tão preparado que eu não tenho medo de nada. Nada, nada. Por quê? Primeiramente, que eu procuro andar com os pés no chão. Depois, eu tenho uma mente, me considero que eu tenho uma mente muito capacitada para desenvolver qualquer tipo de situação. Depois, eu acho que o medo, eu diria que a pessoa, para ele ter medo, ele tem que ter qualquer tipo de confronto negativo na mente dele. Exatamente. E hoje a minha mente ela é uma mente frutífera, uma mente produtiva. E uma mente produtiva não tem que ter medo. Por exemplo, se eu pegasse 10 pessoas, quando eu tive a iniciativa de empreender esse empreendimento da Pão e Pães, e eu perguntasse talvez para as 10 pessoas, as 10 pessoas não iriam ter a coragem que eu tive. Você quer um exemplo? Eu já falei um pouco no passado, mas só para detalhar. O negócio estava falido, quebrado. O valor não foi um valor tão baixo, foi um valor significativo.
E eu tive que gastar muito no projeto. Depois, vamos ser sinceros também, iniciando uma temporada de inverno, que não é fácil, você conhece o inverno aqui na nossa cidade. Então tudo isso, se você for colocar no papel, são pontos negativos. E as pessoas, se eu conversasse e pedisse uma orientação, um conselho em cima disso, iria dizer que eu estaria fazendo uma loucura. Só que o que eu fiz? Quando a proprietária, a ex-proprietária me ligou e perguntou se eu queria comprar aquele projeto, a minha resposta foi que sim, que eu queria comprar. E eu, inclusive, eu estava até numa barbearia, né, que você sabe que eu tenho barbearia, e ela foi na minha barbearia, e eu falei para ela, só existe uma maneira de eu não te comprar esse business, só se você não quiser vender. E aí, dentro de 7 dias, eu tinha comprado o business. Porém, um business falido, que já estava, em outras palavras, a ponto de descer as portas, de fechar, e eu acreditei. Por quê? Porque eu venho estudando empreendimento. E empreendimento é isso aí, é você pegar um negócio fracassado e usar todas as estratégias e conhecimento para fazer um negócio se tornar sucesso. Por que eu me considero uma pessoa de sucesso no empreendimento? Porque o empreendimento está aí para todo mundo ver. É um empreendimento de sucesso. Agora, se eu fosse olhar as críticas das pessoas, você sabe onde é que eu estaria? Você estaria desistindo. Não. Eu estaria onde você me conheceu praticamente há 30 anos atrás. Andando numa bicicleta velha, nas ruas de poeira para baixo e para cima, aos olhos de muitos, sem nenhum tipo de qualificação futura. E está aí para todos ver que todos que quiserem chegar em posições elevadas são capazes, desde que muda a mentalidade. E eu falo o seguinte, a maior riqueza de um ser humano em empreendimento não é dinheiro. Nós pessoas muitas vezes, ou é um assunto muito importante da gente se discutir, principalmente aqui nos Estados Unidos. As pessoas vêm dos países de origem com um sonho de ganhar dinheiro nesse país, né? Eu creio que outrora, quando você saiu do seu país de origem, você saiu com essa mentalidade, o quanto eu saí da primeira vez, né? Nós viemos para esse país em busca de um sonho, de comprar uma casa boa, um carro bom, de ter dinheiro. Agora, a pergunta é o seguinte, como que você ganha dinheiro se você não tem projeto? Eu falo o seguinte, rapaz, você quer aprender a ganhar dinheiro na vida? Aprende a enriquecer sua mentalidade. Por quê? Eu falo o seguinte, hoje mesmo eu falei isso para um amigo, falei para um amigo meu numa conversa que nós estávamos tendo, uma reunião. Eu falo, enquanto as pessoas preocupar com o dinheiro, com a cédula, eles não vão adquirir nada na terra. Sabe por quê? Se a cédula significasse valores, tem países aí que tem cédula que vale não sei quanto. Você vai ver na cédula lá escrito lá 1 milhão na cédula, mas ela não compra um copo de café. Por exemplo, a Venezuela. Exato. Você vai na Venezuela, você vai no México, alguns outros países aí, você vai ver que tem uma cédula lá, um papel lá que tem escrito, um exemplo, 1 milhão e 500. Mas você não compra com ele um babalu. Então, tipo assim, a cédula nós temos que esquecer ela. Eu falo assim, a pessoa que quer crescer na terra, que quer chegar em posições elevadas da terra, qual que é o conselho? Investe a sua mente em conhecer situações, enriquece a sua mente em conhecimento, aí sim, eu falo o seguinte, quando você está com a mente enriquecida de conhecimento, esse conhecimento gera projeto gera valores. Exatamente. Tá entendendo? Por exemplo, volto a dizer, né? Eu não quero que fique pesado esse assunto não, mas é um assunto muito importante a gente discutir. É importantíssimo. Só para você ver. Eu peguei um projeto que praticamente ele não tinha valor algum. Mas a minha mente estava capacitada em conhecimento. Eu olhei para aquele projeto que não tinha valor. Você viu o que ninguém viu. Eu vi o que ninguém viu nele. Aí eu peguei esse projeto que não tinha valor, usei o conhecimento como empreendedor, porque a minha mente está enriquecida em conhecimento, e fiz com que aquele projeto fracassado se tornasse um projeto de grande valor. Sucesso. Então hoje, aquele projeto, ele vale muitas cédulas. Por quê? Porque se tornou um projeto rico. Então empreender é isso aí, Wellington. Um homem de sucesso, podemos considerar, continua sendo um homem de sucesso só, ou ele trabalha com pessoas? Olha, Wellington, eu falo o seguinte, o sucesso para cada pessoa, ele é visto de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, o que é o sucesso na minha vida? O sucesso na minha vida, ele é amplo. Exatamente. Né? Agora, se tratando de empreendimento, de dinheiro,
Eu falo que o maior sucesso para a vida de um empreendedor, ou de alguém que um dia deseja empreender, ou de alguém que deseja um dia crescer e chegar em posições confortáveis nessa terra, você tem que estudar. Vai estudar palestra, vai estudar livro, vai enriquecer a sua mente em conhecimento. Por quê? Uma mente, quando ela é enriquecida em conhecimento, você discute diversos assuntos. Exatamente. E você trabalha em diversos assuntos, fazendo com que aquele assunto se torne sucesso para a sua vida. Exatamente. Eu, por exemplo, né, igual eu estava falando e volto a dizer, quando nós temos uma mente enriquecida, você aprende em lidar com pessoas, você aprende a gerar valores, você aprende a olhar para um projeto que ninguém vê ele, você vê ele como sucesso e daí para diante. Aqui nos Estados Unidos você teve quantos negócios que você falou? Então, quando eu cheguei aqui, é muito interessante a gente falar isso. Por quê? Às vezes as pessoas futuramente vê a gente em posições mais elevadas e imagina que aquilo ali caiu de paraquedas. Eu, por exemplo, eu cheguei nesse país, você sabe muito bem, eu cheguei numa época muito difícil, né? Primeiramente que eu cheguei com a minha esposa, com a minha família, minha filhinha de 1 aninho e meio, né? Nem 1 ano e meio tinha. Cheguei numa época de neve, né? O invernão começando, enfrentei todos os processos migratórios aí, né? Como muitos enfrentam, tive que comparecer em várias cortes aí, 2 vezes no mês, até quando, né, essa corte me pediu para me deixar o país, eu tive que entrar com advogado e tudo para me permanecer no país. Enfim, isso é outro assunto que a gente pode discutir depois, mas graças a Deus permaneci e hoje eu estou legalmente, segundo a justiça, nesse país. E a minha primeira oportunidade, né, que eu tive foi quando eu comprei a Imperial Barbershop, que você lembra? Barbershop, que é um dos assuntos muito bons da gente discutir aqui também. Por exemplo, a Imperial, quando eu comprei a Imperial, a mesma coisa. A Imperial era um projeto falido. Ela não tinha sucesso. A ex-dona que me vendeu me falou isso. Nem ela acreditava que eu era capaz de fazer com que a Imperial se tornasse um sucesso que se tornou dentro da cidade. Eu posso te dizer que a Imperial, ela foi, hoje não é mais, claro, mas ela foi naquele tempo a única barbearia brasileira de tamanho sucesso dentro da nossa cidade. Exatamente. Por exemplo, numa quinta, numa sexta, num sábado lá, eu passava mais de 250 pessoas lá dentro. Então, peraí, isso é empreender, meu amigo. Isso é empreender. Eu olhei para um espaço de barbearia que estava praticamente falido, que estava a ponto de descer as portas e cerrar as portas, e eu cheguei e falei, eu quero comprar esse projeto. E eu comprei aquele projeto. Dentro de 1 ano, eu fiz com que aquele projeto se tornasse o maior sucesso. Eu não estou falando um dos maiores sucessos, não. O maior sucesso em barbearia brasileira dentro da cidade de Bridgeport. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você tinha um cabo eleitoral muito forte, que era o Eduardo. O Eduardo dava cartão a todo mundo da barbearia. O Eduardo, a Imperial. Imperial. O Eduardo, tem que agradecer o Eduardo, está aqui com nós aqui, o Brito Cast, que foi uma das pessoas que acreditou muito no projeto lá, e quantos clientes, né, o Eduardo levou lá para dentro. Só que é bom deixar lembrar o seguinte, não é simplesmente você pegar um negócio falido e transformar dele um sucesso, não. É necessário você ter conhecimento, é necessário você ter estratégia para você fazer com que aquele negócio se torne um grande sucesso. Eu estou falando do empreendimento pequeno, né? A Imperial, ela foi um empreendimento muito pequeno, mas de grande valor. São espaços de um empreendimento pequeno, mas que gera muito valor. Foi através da Imperial que eu me tornei muito conhecido dentro da nossa cidade, da nossa comunidade. Exatamente. E logo depois, eu comecei a mexer com outras atividades, eu tive que desfazer, de vender o projeto lá. Foi quando, 1 ano, 2 anos depois, eu coloquei a Universal Barbershop. Quantos aqui não sabem? Qual é a localidade? Na Main Street, chegando perto do mall, do shopping. Ah, ok, perto do Trumbo Mall. Exato. Uma barbearia de tamanho sucesso também, a segunda barbearia, o segundo empreendimento em barbearia aqui nos Estados Unidos. Então nós estamos falando de projeto que eu empreendi de tamanho sucesso, de tamanho grandeza. Não estou te falando de um projeto que eu abri uma porta e ela ficou abandonada e fechou. Não. Eu estou falando de empreendimento. Você deu continuidade, né? Continuidade. Por exemplo, você pode ir na Imperial hoje, que ela continua um grande sucesso. Um grande sucesso. Eu vendi ela com grande sucesso, ela continua sendo um grande sucesso. Por quê? Porque eu empreendi da maneira certa naquele projeto. Você vai para a Universal hoje, Barbershop,
também é um grande sucesso. Agora, eu estou preparando para terminar de desfazer desse novo projeto, porque eu tenho mais projeto em barbearia, talvez até final do ano. Mas eu já ia perguntar sobre isso. Exato. Você sonha em ter outra barbearia? Então, Wellington, como eu falei no princípio, o empreendedor, ele sempre está gerando empreendimento na mente, né? Agora não é o foco no momento, barbearia. Não é o foco, tem outras coisas que é prioridade para mim como empreendedor. Principalmente a padaria. Né? Exato, mas pode que amanhã, semana que vem, eu esteja empreendendo uma barbearia aqui para a comunidade. Isso é muito natural, na mentalidade do empreendedor. O empreendedor, ele é um grande sonhador, né, Rony? Ele está sempre na mente buscando ideias, estudando, capacitando para desenvolver um projeto grande. Às vezes o empreendedor demora anos para desenvolver um projeto. Mas quando ele desenvolve para crescer. Então, Wellington, é um assunto muito bom de se discutir. Por quê? Veja só, o empreendedor de verdade, ele tem que estar sujeito a enfrentar empreendimentos fracassados. Exatamente. Por exemplo, se você pegar hoje os maiores empreendedores do planeta Terra, que está nos patamares mais elevados de empreendimento, eles mais erraram em empreendimento do que acertaram. Agora, a maioria, né, Rony? Agora, interessante dizer o seguinte, não quer dizer que um empreendimento seu não deu certo, que você errou nele, não. Vai existir empreendimento que você vai ganhar experiência neles. Eu, por exemplo, eu já empreendi empreendimentos que não deu certo. Por exemplo, eu tive um último empreendimento no Brasil de praticamente aí quase R$500 mil. Nós estamos falando de uma grana bem elevada no Brasil. Principalmente pelo tempo, né? Isso tem o quê? Uns 10 anos atrás? Nós estamos falando aí 2018, né? Ah, não, é pouco tempo. 2018, 2017, 2018. E eu não estou falando palavras minhas, não. Você pode puxar no Google aí. Vai no Google, vai no Facebook, puxa lá em diferenciados Shake da Barba. Puxa lá, diferenciados Shake da Barba em Patinga. É uma galeria com 15 salas transformadas em barbearia e salão de beleza. Então, aquele empreendimento dentro de um ano ele não deu certo. Agora, eu perdi naquele empreendimento como empreendedor? Claro que não, a minha mente enriqueceu nele. E eu me adquiri mais conhecimento para minha mente e hoje eu posso te dizer que todo esse conhecimento daquele empreendimento que não deu certo, hoje eu inverto ele fazendo com que tudo dá certo nos meus empreendimentos. Agora, eu estou sujeito a empreender empreendimento aqui e não dá certo, isso faz parte, não vai me parar de empreender. É porque o empreendedor como eu já falei antes, é um grande sonhador e está sempre tentando desenvolver um novo empreendimento. Eu falo o seguinte, pode continuar, desculpa. Eu falo o seguinte, Wellington. O empreendedor, a mente empreendedora, ela está muito mais do que uma mente sonhadora. Por quê? O sonhador, muitas das vezes, ele é acomodado. Ele sonha em ter tantas coisas, chegar a tantos lugares, mas sempre permanece no mesmo lugar. Exatamente. O empreendedor não. O empreendedor, você parte para dentro, alguém acreditando ou não, você acreditando em você, acreditando nos seus sonhos, e você tendo a capacidade de sair de um lugar talvez menos favorável para chegar em lugares mais favoráveis, é necessário, meu amigo, você ter uma mentalidade diferenciada. Para sonhar com um lugar alto tem que ter força de gente grande. Ter força. Senão não vai não. Rony, hoje, aqui nos Estados Unidos, como você já mencionou, veio você, sua esposa e sua filha. Como é o nome da sua esposa? Os nossos ouvintes que eu já conheço. A Elisete Teles, eu tenho a honra de falar dela, Wellington, porque é uma pessoa que me acompanha aí há quase 3 décadas. É quase 30 anos junto. Entre altos e baixos, eu tenho a alegria, a honra de dizer que hoje eu tenho uma família que, abaixo de Deus, eu resumo em 2 coisas na minha vida: Deus e família. E vou te falar para você de todo o meu coração. Um exemplo de pessoa, uma esposa exemplar, uma mentalidade diferenciada. Inclusive, a gente vai numa oportunidade de gravar uma matéria com ela, você vai ver a mentalidade. Tem estudado muito livro e que é mãe da nossa filhote, a Elizabeth Teles. Uma benção de Deus, está com 7 anos também, com uma mentalidade tá grande, hein, rapaz? Grande, com 7 anos, você tem que ver o tamanho que ela está. E outra coisa, muito inteligente, domina o inglês ponta a ponta e o português perfeito. E assim, se Deus permitir, na hora que ela completar 10 anos, quero colocar para aprender o espanhol. E, se Deus permitir também, quem sabe aí, uns 2, 3 idiomas mais. É isso aí, Rony. Não pode parar não, né? Menino, quando tem a mente fértil, tem que dar capacitação para eles. Exatamente. Rony, hoje aqui nos Estados Unidos, como empreendedor,
Você sonha em voltar para o Brasil? Então, Wellington, é um assunto também muito importante para mim. Eu poderia te dizer o seguinte, não tem um brasileiro, eu acho, hoje, né, não sei, pelo menos assim, todos que eu vi falar o contrário, depois mudaram o pensamento. Eu acho que todos nós pensamos um dia em retornar à nossa terra. Nossa pátria. Eu falo que a nossa pátria, o nosso país, é como se fosse a cozinha da nossa casa. Quem não quer estar na cozinha da nossa casa, pelo menos uma vez no mês, ou uma vez no ano, ou uma temporada? Então, o país de origem é um país que a gente quer voltar. Porém, eu, no momento, eu não tenho nenhum tipo de projetos para voltar, até porque eu vim com uma mentalidade bem capacitada para viver nesse país. Eu tenho muitos projetos para esse país, Wellington, e é bom deixar claro que quando eu saí do Brasil, eu saí muito capacitado em chegar aqui e ter a oportunidade de um dia também liderar a obra de Deus nesse país. Como você sabe, a gente é cristão e é um assunto também que a gente vai estar discutindo em outra matéria, em outro podcast, mas só para lembrar. Hoje, Rony, só para pincelar um pouco, para o pessoal conhecer mais você, hoje você congrega em qual igreja? Hoje eu faço parte do Ministério Avivamento da Fé. Avivamento da Fé do Pastor Charles. Pastor Charles, exatamente. É um homem que, assim, que eu considero muito, tenho um grande carinho, um grande respeito, um pastor que me chamou a atenção. Chama ele para vir aqui, fala com ele. Sim, claro, vou estar conversando com ele. Gravar com a gente. Tenho muitos projetos para a obra de Deus aí, a gente já conversou bastante, eu e ele. A gente não sabe, né, até onde Deus pode estar usando a gente junto ou não, Deus sabe todas essas coisas, mas como cristão, como uma pessoa que tem um chamado de Deus na minha vida, e fui chamado para liderar para Deus, e quando eu falo liderar, eu estou falando numa linguagem simples, numa linguagem bem cristã, né? Quando eu falo liderar, eu estou falando de uma pessoa que se entregou à vontade de Cristo para fazer a obra dele na terra. Então, exatamente. Este país aqui é um país que eu quero também desenvolver projeto para Deus, né, para abençoar a vida de pessoas. Inclusive, eu estava até conversando com o Eduardo, o Brito Cast, sobre esses assuntos esta semana, que a gente está preparado para liderar a obra de Deus na terra. E isso vai acontecer no momento certo. Glória a Deus. Rony, falamos de empreendimento, falamos um pouco hoje da sua fé. E para finalizar, quem é Deus para você? Olha, Wellington, Deus para mim é tudo na minha vida. Você sabe, eu, por exemplo, em uma oportunidade da gente estar falando nessa linguagem aqui cristã, a gente vai ter essa oportunidade de gravar uma matéria falando das coisas de Deus. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo vivo, né, da presença de Deus. Eu sei muito bem de onde Deus tem me tirado, né? Em momentos tão difíceis da minha vida, momentos que talvez eu já estava desacreditado aos olhos dos homens, até mesmo por mim mesmo. Eu quero compartilhar com vocês esta ideia, né? esse testemunho, na verdade, do que eu enfrentei, as batalhas, as jornadas na minha vida que eu enfrentei, e que Deus me tirou em momentos que até eu mesmo desacreditava em mim, e Deus me tirou. Então Deus para mim é tudo. Deus para mim, sem palavras. Glória a Deus. É tudo. Rony, onde fica a panificadora Pão e Pães? Olha, a padaria Pão e Pães hoje, ela está no número 140 da Norte Ave, na cidade de Bridgeport, aqui no estado de Connecticut. E eu quero finalizar agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade, principalmente a oportunidade de estar entre amigos, que é você, que a gente se conhece há muitos anos. O nosso amigo Eduardo, que eu tive o privilégio de conhecer aqui, o presbítero Eduardo, da Igreja Assembleia também, que me trouxe uma imagem muito positiva como um cristão. A gente vai estar conversando também na oportunidade. O Bruno, que é o nosso sonoplasta aqui, aí um garoto muito inteligente. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por essa oportunidade de poder estar compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento como empreendedor. Eu tenho certeza que essa matéria, pode ter certeza, ela vai ser uma matéria de grande relevância aí na nossa comunidade, e tenho certeza que talvez muitos irão criticar, alguns talvez irão elogiar, mas como eu te falei no começo da matéria, o verdadeiro empreendedor, ele tem que aprender a lidar com crítica, porque a crítica, ela vai estar de frente aos seus projetos todos os dias para fazer você desanimar. Agora, eu vou ser sincero para você,
nada vai me parar. Por que nada vai me parar? Amém. Porque, primeiramente, tudo que eu faço, eu consulto a Deus. Eu entrego nas mãos de Deus. A palavra de Deus fala que nenhuma folha cai de uma árvore se não for permissão dele. Então, tudo que está acontecendo na minha vida é permissão de Deus. E o mais interessante, eu falo para Deus, Senhor, se esse projeto que eu estou projetando a empreender, se não for para o Senhor ser glorificado, não deixa que ele aconteça. Amém. Então, só para expressar, a Pão e Pães, ela é um projeto que eu consultei a Deus em todos os momentos, pedindo a direção de Deus, para que esse projeto viesse a acontecer. Esse projeto aconteceu, eu entreguei ele na mão de Deus, e falei, Senhor, se esse projeto se tornar um projeto próspero nessa cidade, vai ser para glorificar o nome do Senhor. Amém. Em outras palavras, Wellington, não tem sentido nenhum nessa terra nós sermos abençoados se não for para abençoar. Eu falo o seguinte, nós temos que ser privilegiados por Deus, por estar em posições mais elevadas, mais favoráveis, para abençoar pessoas menos favoráveis. Exatamente. Essa é a lei, é o sentido, né? É o sentido de nós sermos abençoados. Então agradeço a Deus, Deus abençoe todos vocês. Obrigado, e eu espero Rony, nós estarmos em mais oportunidade aqui no BritoCast. Muito obrigado, Rony, pela presença. A Padaria Pão e Pães tem Instagram? Tem Instagram. É só seguir nós no Instagram. Lembrando, tá? Padaria Pão e Pães, o Baker, Padaria Pão e Pães, pode entrar lá e você vai seguir nós. E você, muito obrigado pela paciência e pela perseverança. Siga nós também no Instagram, Facebook e TikTok e no YouTube. Seja um patrocinador do BritoCast e seja abençoado. Muito obrigado, Rony. Obrigado, Eduardo. Obrigado, meu irmão Bruno. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.